A história do médico norte-americano Larry Nassar chocou o mundo do esporte. Acusado de molestar ginastas, ele foi julgado 3 vezes e condenado nas 3 a 360 anos de prisão no total. Ele cumpre pena por pornografia infantil e por molestar 10 mulheres, 3 numa acusação e 7 em outra. Mas passa de 100 a lista de vítimas que prestaram depoimento contra ele. A pedofilia no esporte é o assunto deste fórum. No Brasil, o estupro de vulnerável é definido pelo Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos tem pena de 8 a 15 anos de prisão. A pena é a mesma para quem abusa de quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Quando a conduta gera lesão corporal de natureza grave, a pena sobe, varia entre 10 e 20 anos de cadeia. Em caso de morte, chega a 30 anos de prisão. Nossas convidadas aqui hoje são a advogada Rayane Brito e a psicóloga Sandra Baccara. Bom, muito bem-vindas ao fórum. Começo com você, Rayane. Como é que você avalia a nossa legislação que passou por mudanças recentemente? Então, esse artigo que você leu agora no começo do programa é o artigo 217-A do Código Penal, que ele tipifica o crime de estupro de vulnerável, né? Realmente, houveram várias mudanças no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, abrangendo essa tipificação criminal, né? No ECA, na verdade, não existem crimes, e sim medidas protetivas para a criança e o adolescente. Então, no ECA, nós temos a exposição da criança a conteúdo pornográfico, a produção de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. E no Código Penal, nós temos um capítulo totalmente dedicado aos crimes contra vulnerável, né? Crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. Então, assim, no Código Penal, ele fala do ato libidinoso e da conjunção carnal. Qual que é essa diferença, né? As pessoas, a pessoa comum, às vezes, ela não conhece esses termos jurídicos. Então, assim, o ato libidinoso é você praticar qualquer ato sexual na criança ou no adolescente, né? Então, assim, uma passada de mão errada, um carinho que a criança entenda, porque, na verdade, muitas vezes a criança ela não tem entendimento, ela não tem noção do que está acontecendo, ela não se enquadra como vítima na cabeça dela. É um carinho que não é carinho, na verdade. É um carinho que não é carinho, né? A criança, quando ela repassa isso para o adulto, né, ela repassa de uma forma infantil, ela não sabe o que aconteceu, né? Então, por isso é muito importante a conscientização das nossas crianças. Inclusive, uma conscientização legal, que se enquadre de fato nessa tipificação criminal, porque o que nós estávamos falando aqui no começo, antes da gravação, é da grande ocorrência de falsas denúncias, da implantação de uma falsa memória na criança. Isso vem acontecendo muito. Eu atuo na área criminal e eu tenho clientes que passam por esse tipo de situação em que eles não cometeram crime, mas às vezes é uma vingança de uma ex-mulher, é uma implantação de uma falsa memória na criança para prejudicar aquele cidadão, aquela pessoa de uma certa forma. A gente não sabe o porquê, mas aí é caso a caso, né? Sandra, como é que a gente diferencia o pedófilo do abusador? O que é a pedofilia? Quais são as consequências? Eu diria que a gente precisa pensar na intensidade e na intencionalidade, né? O pedófilo é uma pessoa doente, ele tem uma compulsão e a atração sexual dele é pela criança, às vezes pelo adolescente. Mas é algo que ele não domina, por isso a gente diz que é uma doença. Nas situações de abuso, eu preciso pensar em qual é a intenção. Muitas vezes, como a Rayane falou, o abuso tem uma função de castigar o outro, né? Nem sempre aquela criança ou aquele adolescente. Mas eu penso que normalmente tem a ver com o poder. Né? No caso que a gente está falando dos jogadores, né, no esporte, quer dizer, o técnico abusador, ele
coloca o seu poder sobre aquele sujeito. E é muito poder, né? É Principalmente muito quando é poder. uma criança, um adolescente. É muita criança, é principalmente. E a gente vê que normalmente isso acontece nas situações de crianças e adolescentes de baixa renda, que não têm um apoio familiar, que vivem um desamparo psíquico, um desamparo emocional e que veem naquele profissional, no técnico, no diretor do clube, quem seja, a possibilidade de uma ascensão social, profissional e também uma identificação como pai, como alguém afetivo. É quem cuida ali dela, né? É quem cuida dela, né? Então, esse poder do abusador, eu entendo até como mais nefasto do que a própria situação da pedofilia. Não que a pedofilia seja algo bom, né? De maneira nenhuma. Agora, quais são as consequências? A gente sabe que as consequências são terríveis, mas esses traumas geralmente acompanham as pessoas pelo resto da vida, por muitos anos. A pessoa tem dificuldade lá na frente em lidar com outras relações, no seu próprio relacionamento. Isso, Sim. o que acontece? As grandes dificuldades, Paulo, estão associadas à dificuldade de denunciar, né? É muito complicado nessa situação de poder que a gente está colocando. Se você denuncia o técnico, se você denuncia o diretor, quem seja, você perde a possibilidade, né, do seu trabalho. E mais, o homem principalmente, né, nós temos um fator cultural muito grave. O homem que denuncia um abuso, ele vai ficar marcado, né? A mulher também, mas o homem mais ainda. Então, os meninos se veem ali naquela situação de sofrerem, né? Isso é um grande abalo na autoestima, isso dificulta mais tarde relações afetivas, sim, né? Cria uma desconfiança muito grande. O que a Rayane falou, o que é o normal, o que não é? Sabe, o que é um gesto afetivo e o que é um gesto de abuso? Esse limite, né? Esse limite é muito tênue. E muitas vezes esse limite é confundido ou esse limite é utilizado numa falsa acusação. Que é isso que a Rayane começava a falar. Que acontece? Acontece muito, né? Nós estamos aqui falando do esporte, mas se a gente passar para o outro campo do direito, nós vamos encontrar isso com muita frequência, sabe? E no esporte também acontece, sabe? Muitas vezes você faz um carinho numa criança e esse carinho é entendido pelo adulto como um abuso. Por isso que eu falei, a intensidade, o limite, sabe? Delimitar isso muitas vezes é muito difícil. De forma geral, e no esporte, Rayane, já que o nosso assunto é esse, aqui hoje, o que é preciso ser feito? Mesmo assim, com essas falsas informações, essas falsas denúncias, é preciso falar, a gente não pode se calar, tem que contar com o apoio dos amigos, dos pais. O que é fundamental? E a polícia? Qual que é o passo a passo? Olha, eu acho que o principal é o investimento em boas e eficazes políticas públicas. Porque eu acho que a solução é a prevenção. Por isso que a Lei Maria da Penha tem dado bons resultados, né? Bons frutos em relação às denúncias que são feitas dos casos de violência doméstica, né? Porque a Lei Maria da Penha ela foi amplamente divulgada e cada vez mais as pessoas são mais conscientizadas do que é a violência doméstica, do que é o abuso psicológico, porque há algum tempo atrás as pessoas nem utilizavam esse termo, né, abuso psicológico, porque a criança ela pode sofrer vários tipos de abuso. Ela pode sofrer um abuso físico, mas ela pode sofrer um abuso psicológico. Teve um caso bem famoso, trazendo aqui para o âmbito do esporte, teve um caso bem famoso do ex-jogador de futebol britânico, o Andy Woodward, né? Ele foi abusado durante 6 anos por um treinador bem famoso inglês, que recrutava bastante jovens e crianças, e ele sofreu esse abuso durante 6 anos e ele falava, hoje ele atua, hoje ele trabalha no combate à exploração sexual de crianças, principalmente nesse âmbito esportivo, principalmente nas categorias de base. Ele veio ao Brasil recentemente, me parece, e ele falou, olha, eu fiquei 6 anos sofrendo abuso
inclusive violência sexual por esse treinador, e eu não queria falar nada, porque ou eu falava ou eu acabava com a minha carreira. E ele manteve isso em silêncio, tanto é que o treinador se casou com a irmã dele e teve 2 filhos. Nossa. E após muitos anos e muita terapia, ele finalmente conseguiu revelar e denunciar, né? Inclusive, hoje, já há algum tempo houve uma reforma no Código Penal para ampliar a prescrição da denúncia dos crimes de abuso e estupro, né? Eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas no segundo bloco. Eu vou pedir um tempinho aqui para as duas, porque o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho. O intervalo é curto, hein? Até já. O Fórum está de volta e o nosso assunto aqui hoje é a pedofilia no esporte. No finalzinho do bloco anterior, a gente falava sobre mudança na legislação, mais uma vez, uma mudança provocada pelas denúncias feitas pela ex-nadadora Joana Maranhão, nadadora importante brasileira, que falou num determinado momento que foi abusada quando criança pelo técnico dela, pelo técnico da época. Foi uma mudança importante, Rayane? Foi uma mudança significativa, muito importante. Inclusive, a lei que é a Lei 12.650 de 2012, ela ficou popularmente conhecida como a Lei Joana Maranhão, justamente porque a nadadora, ela sofria abusos durante vários anos do seu treinador, né? É o que ela mesma dizia, né? Que ela mesma, né? Ela falou. Só que, assim como ela, várias vítimas do abuso sexual, elas demoram para tomar coragem, para se reconhecer como vítima, porque, na verdade, muitas vezes o perfil da vítima, ele não é reconhecido. A própria vítima não se reconhece como vítima, porque ela acha assim, não, a culpa foi minha. A culpa não foi da pessoa que fez isso comigo. Então, antes, no Código Penal, a prescrição era contada da data do fato. Agora, o Código Penal ampliou e modificou essa contagem de prazo para prescrição dos crimes praticados contra vulneráveis, contando-se a partir dos 18 anos, se não houver denúncia antes disso, né? Mas a partir dos 18 anos nós temos aí quase 20 anos para a pessoa, né, que é o prazo da prescrição, para a pessoa ir lá e denunciar o ocorrido. A gente tem mais uma opinião, a do Alexandre Montrimas. Ele foi jogador profissional de futebol, foi goleiro e hoje ajuda a combater a pedofilia. Hoje eu trabalho no Sindicato dos Atletas já há quase 2 anos, do Sindicato dos Atletas de São Paulo, e nós hoje visitamos os clubes de futebol numa palestra de prevenção ao assédio, abuso e exploração sexual no esporte. O ano passado nós visitamos 40 clubes do Brasil, falamos para aproximadamente 2.000 jovens. Hoje a aceitação dos clubes ela é 100%. Os clubes de futebol entendem a importância da prevenção em relação a esse assunto, antes de acontecer, levar essa informação para uma criança, né, de 8, 9, 10 anos. Já recebemos denúncias. Hoje a gente tem um protocolo de encaminhamento. Quando o atleta ele vem aqui no sindicato ou por algum canal denuncia, nós encaminhamos eles, né, o atleta para a autoridade competente. Esse pós-abuso nós não fazemos, mas encaminhamos o atleta para que ele esteja totalmente amparado. Nós oferecemos psicólogos, isso nós, do Sindicato dos Atletas de São Paulo. Apesar de ser um sindicato de São Paulo, nós damos palestras no Brasil inteiro. O ano passado a gente deu para o Cruzeiro, para o Atlético Mineiro, para o América Mineiro, saindo do estado de São Paulo. Então, esse hoje é um trabalho de prevenção, um trabalho pioneiro no Brasil, que nós fazemos em relação ao assédio, abuso e exploração sexual. Existe um perfil do abusador? Sandra, olha, o abusador tem essas características, ele foi abusado no passado, tem esses traços, o que a gente consegue definir? Não há um perfil, né? Essa história de que o abusador foi abusado não é real. Existem sujeitos que sofreram abuso e que repetem, mas não necessariamente o abusador sofreu abuso. Isso é importante porque tem esse estereótipo, né? E isso causa até um mal-estar muito grande nas pessoas que sofreram abuso. Então,
Você pode perceber assim, um interesse muito grande por crianças, mas isso não quer dizer que, por exemplo, um professor que adora dar aula para criança é um pedófilo, né? Ou uma professora, a gente fala do homem, mas existe a mulher também, né? Então, é muito mais como que conduz o processo, como é que essa pessoa conduz o processo e a proximidade exagerada que tem com as crianças. Voltando a falar especificamente do esporte, esse abuso ocorre onde? Esse abuso ocorre nos vestiários, ocorre nos alojamentos, ocorre nas viagens. Geralmente as famílias têm uma grande confiança no técnico, então a criança sai do treino, vai para a casa do técnico, né? Então, são abusos entre quatro paredes, né? Como a gente chama. E não são abusos que a gente quase diz que são familiares, porque o técnico quase que faz parte da estrutura familiar dessas crianças. A gente tem dados no esporte, a doutora Sandra levantava esse ponto aqui, de serem pessoas geralmente que são próximas ao núcleo familiar. É o que geralmente acontece, Rayane? Exatamente. Tanto que foi publicado em 2015 um livro chamado The Lost Boys, que é de um jornalista europeu, o Ed Hawkins. Ele publicou esse livro porque ele já atuava nessa área, né, do esporte, e ele percebeu um aumento nos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E nesse livro ele conta a experiência dele como olheiro. E ele via vários casos de abuso e esses abusos, eles ocorrem dentro dos vestiários, realmente é igual a doutora Sandra falou, é um abuso entre quatro paredes, é bem similar à violência doméstica, né? Você não tem uma testemunha normalmente ocular do que aconteceu, você tem a vítima e o autor. Né? Então, assim, na verdade, hoje, no mundo inteiro, nós temos essa dificuldade de coleta de dados, seja pela dificuldade da vítima denunciar o ocorrido, seja por um cadastro nacional que faça essa triagem de dados. Hoje nós temos o Disque 100, que é um disque denúncia do Ministério dos Direitos Humanos, que ele recebe denúncias sigilosas de vários casos de crimes, né, nesse âmbito sexual, enfim, na área de direitos humanos. E eu coletei alguns dados que é fornecido pelo próprio site do Ministério dos Direitos Humanos, onde consta que a maioria dos casos ocorre realmente em ambiente familiar. E ali nós temos poucos casos que se qualificam em ambientes escolares, que muito provavelmente esse ambiente escolar envolve a parte esportiva, né? Os treinadores, enfim, que estão ali nas escolas e participam dessa rotina da criança. A gente não tem essa triagem de dados, a gente não tem uma variação específica falando sobre esses dados. O que nós temos hoje é uma quantidade enorme de denúncias voltadas para a exploração sexual e o abuso das crianças e adolescentes. Você falava ali algumas vezes, né, que é a palavra de um contra a palavra de outro, que acaba sendo difícil, né, na verdade, resolver e punir. Agora, na história do médico norte-americano que a gente começou o programa, o Larry Nassar, ele foi condenado por pornografia infantil, por abusar, molestar 10 mulheres, e há o testemunho de mais de 100 outras mulheres. Por meio das testemunhas, das conversas, é que isso é revelado, Sandra? E é difícil porque, na maioria das vezes, o abuso não é abuso violento. Né? Então, aquilo que eu dizia antes, a confusão entre um carinho e um abuso. Então, a molestação nem sempre ela é a conjunção carnal, nem sempre é o ato sexual, né? Mas é o passar a mão, é a maneira como olha, né? O que exige da criança ou do adolescente, e que a prova física, às vezes, é difícil. Então, é a fala de um contra a fala do outro. Como é que o judiciário trata isso? Rayane, chega a palavra de um contra o outro, é pouco, precisa de testemunha, como foi o caso lá do médico norte-americano. O que é preciso? Como é que a gente chega com provas? Pois é algo bem complicado e bem delicado e tem que ser estudado caso a caso.
Como a doutora falou, muitas vezes não existe uma prova física, né, daquele abuso cometido, até porque a criança pode sofrer um abuso psicológico, um abalo psicológico. Então, muitas vezes você não tem uma marca. Claro que em alguns casos de abuso infantil, ele deixa marcas, né? Tem crianças que ficam ali dilaceradas, é muito triste. Mas tem casos que são muito difíceis de comprovar. Então, isso é tratado caso a caso. Nas situações de esporte, que podem chegar lá também, nós temos que pensar em que situação está sendo feita a acusação. Porque ali também pode ter uma falsa acusação. A criança o adolescente não é escolhido para ser para ascensão e há uma denúncia contra o técnico. Né? Que essas são questões difíceis que a gente tem se deparado muito, a doutora Raiane está dizendo, a gente tem se deparado muito hoje com falsas acusações de abuso sexual, com falsas acusações na Lei Maria da Penha, né? O uso inadequado da lei como vingança. E a gente pode ver isso também no esporte. Então, eu tenho muita preocupação em falar nisso, para que não vire algo categórico. Não. E para a gente não generalizar, Para a né? gente não generalizar. Né? Agora, uma coisa importante. O tema é dificílimo, né? Dos dois lados, a gente tem conversado sobre isso desde o começo do programa. Agora, como é que a gente evita, então? Existe prevenção eficaz, conhecida? Quais são? Eu Sandra? entendo que é o conhecimento. Sabe, a prevenção é poder divulgar uma boa divulgação, uma divulgação séria, né? Ensinar a criança o que é o bom toque, o mau toque, né? Dizer à criança para que ela aprenda a ter respeito pelo próprio corpo, para que ela confie nos adultos que estão à volta dela, para que ela não tenha medo de denunciar, ela não tenha vergonha de denunciar. Essa é a prevenção, eu concordo plenamente com a doutora Raiane, a prevenção é o fundamental. A criança precisa saber, o adolescente precisa saber que o corpo é dele e ele tem que ser respeitado. Como ele tem que respeitar o corpo do outro, ele tem que ter o seu próprio corpo respeitado. E a denúncia, ensinar a denunciar. O que mais? Raiane, tem alguma outra forma que a gente pode sugerir que possa orientar as pessoas? Eu acho que a atuação do Estado é muito importante. Como eu falei, a prevenção é a solução. A implementação de políticas públicas eficazes no combate à exploração sexual, ela tem bons frutos, ela tem bons resultados, quando ela é aplicada corretamente. Mesmo com legislação, mesmo com normas, elas nem sempre são respeitadas. Eu sei que você tem uma pesquisa ligando a CBF, a última Copa do Mundo, a mudanças de cultura, de comportamento, nem todas foram seguidas. Nem todas foram seguidas, exatamente. Então, em 2014, a Comissão de Direitos Humanos, ela criou uma CPI, em conjunto com a CPI do tráfico de pessoas, uma CPI para combater a exploração sexual de crianças. E dentro dessa CPI seria feito um acordo com a CBF, onde constariam 10 ações que a CBF deveria implementar para combater a exploração e o abuso sexual de crianças. Em 2017, eles deveriam apresentar os resultados, mas o resultado foi trágico. Dessas 10 ações, somente 2 foram cumpridas. E a principal, que seria adotar medidas de proteção à criança e ao adolescente, não foi cumprida. Nada foi feito em relação a isso. A gente tem mais um minutinho de programa. Eu queria terminar com uma orientação, com um recado. O que é mais importante, Sandra? O importante é você educar as nossas crianças e adolescentes para que eles se respeitem e que eles não tenham medo de denunciar. Isso, para mim, é o mais importante. Se sentiu mal, denuncia, até para que seja esclarecido, porque pode ser que não seja um abuso, mas vamos esclarecer, não tenhamos medo. E os pais também, né, os professores, precisam perder o medo de falar de sexualidade, de falar sobre isso com as crianças. Ok. Sandra, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você. Raiane, obrigado também por vir ao Fórum. Obrigada pelo convite. Eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. A TV Justiça tem também um novo canal no YouTube, é o TV Justiça Oficial. Um abraço e até o nosso próximo programa.